Você já sentiu que suas pernas estão perdendo força? Como se a cada passo, algo estivesse errado, mas ninguém soubesse explicar exatamente o que. Dona Célia, aos 68 anos, sempre acreditou que era apenas o cansaço da idade. Mas começou a perceber algo diferente. Suas pernas tremiam só de caminhar até a sala. Até que um dia, ao levantar da cama, quase caiu. Foi ali que tudo mudou. E o que ela descobriu depois deixou até a médica doutora Icari surpresa. Será que o problema estava naquele café da manhã que parecia tão inofensivo? Um pão, um cafezinho e margarina, o mesmo de todos os dias. Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Já senti isso. Porque o que você vai ver agora pode mudar completamente a forma como começa o seu dia. E o mais impressionante é que a solução estava escondida num hábito simples, mas poderoso, que quase ninguém leva a sério. E é isso que você vai entender agora. Quando a história de Dona Célia se encontra com um segredo que vem devolvendo a força muscular de muitos idosos. Dona Célia ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela frase da doutora Icari ecoava na cabeça dela como um alerta. Está roubando sua força muscular aos poucos. Ela nunca imaginou que algo tão simples, tão repetido todos os dias, pudesse ter um impacto tão profundo em seu corpo. Era só um pão francês, com margarina, um cafezinho preto sem açúcar e, às vezes, um pedacinho de queijo. Sempre comi isso a vida toda. Ela disse, um pouco sem entender. A médica sorriu com ternura, sem julgar, e explicou que, com o passar dos anos, o corpo muda. E o que antes parecia inofensivo, passa a não oferecer mais o suporte que ele precisa. Especialmente depois dos 60, o corpo precisa de alimentos que fortaleçam, que sustentem a massa muscular e ajudem na recuperação. E o que Dona Célia vinha comendo era justamente o oposto. Pobre em nutrientes, inflamatório e sem proteína nenhuma. O resultado era aquela sensação de pernas bambas, cansaço fora do normal e uma insegurança crescente ao caminhar. A médica contou que muitos pacientes chegam ao consultório com os mesmos relatos. Gente ativa, disposta, que de repente começa a sentir o corpo falhar. Não por doença, mas por hábitos errados, repetidos há décadas. E o café da manhã é um dos piores vilões, justamente por ser o primeiro momento do dia em que o corpo precisa de combustível de qualidade. Foi aí que a doutora Icari mostrou o que ela chama de desjejum funcional, uma alternativa simples, nutritiva e prática, mesmo para quem tem pouca mobilidade. Em vez do pão com margarina, ela recomendou uma bebida morna feita com ingredientes naturais que ajudam a ativar o metabolismo, reduzir inflamações e fornecer proteína vegetal de fácil absorção. Junto com isso, sugeriu incluir uma fonte de gordura boa, como uma colher de pasta de amendoim sem açúcar ou um fio de azeite em uma tapioca com ovo mexido. Pequenas mudanças, mas com um impacto enorme. Dona Célia topou testar. No começo, estranhou o sabor da bebida, mas em menos de uma semana, algo mudou. A força nas pernas começou a voltar. Ela passou a levantar da cama com mais firmeza, a caminhar com mais confiança. E o mais curioso é que o humor dela também melhorou. Sentia-se mais viva, mais presente. A médica explicou que isso não era coincidência. Alimentos inflamatórios, consumidos por muito tempo, afetam não só o corpo, mas também o bem-estar emocional. E quando ela trocou esses alimentos por opções naturais, anti-inflamatórias e funcionais, todo o organismo respondeu. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Meu corpo merece esse cuidado. Porque esse tipo de transformação começa devagar, mas muda tudo por dentro. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Só que o que mais surpreende nisso tudo, ainda estava na xícara. Dona Célia sempre teve o hábito de tomar aquele cafezinho preto puro, bem forte, logo ao acordar. Achava que aquilo despertava o corpo, dava energia, e até ajudava no intestino. E, de fato, em algumas pessoas, o café pode ter efeitos benéficos. Mas o que a doutora Icari explicou abriu os olhos dela de um jeito que mudou toda a sua manhã. Com o estômago vazio, o café provoca uma descarga de adrenalina e estressa o organismo, especialmente em pessoas acima dos 60 anos, que já estão com o sistema hormonal mais sensível. O resultado? Um pico de alerta que parece bom, mas que, minutos depois, cobra um preço alto: tremores, cansaço, irritação, sensação de fraqueza. E, pior ainda,
Ele bloqueia a absorção de nutrientes que viriam a seguir, deixando o corpo carente de tudo que ele mais precisa. A sugestão da médica foi simples: antes do café, uma bebida morna feita com água, uma pitada de cúrcuma, meio limão espremido e, se possível, um pedacinho de gengibre ralado. Isso sim desperta o corpo de forma suave, ajuda na digestão, combate inflamações e prepara o sistema digestivo para receber os alimentos. Depois disso, o café até pode entrar, mas melhor se vier com um café da manhã mais nutritivo, como uma tapioca com ovo ou um mingau de aveia com banana. Nada industrializado, nada ultraprocessado. A mudança parece pequena, mas tem um efeito acumulativo enorme. Dona Célia sentiu na prática. Com menos de 2 semanas, ela começou a acordar com mais disposição. E o mais curioso é que nem sentia mais tanta vontade de comer pão branco ou margarina. Seu corpo, aos poucos, foi reaprendendo o que era bom para ele. A doutora Icari sempre diz que o corpo da gente fala, mas às vezes a gente não escuta. E quando se trata da saúde muscular depois dos 60, tudo começa no que colocamos no prato e na xícara. Estudos mostram que a perda de força nas pernas tem relação direta com a alimentação e com inflamações silenciosas que se acumulam ao longo dos anos. Alimentos simples, naturais, preparados com carinho e consciência, podem fazer muito mais do que qualquer remédio. E o mais bonito dessa transformação é que ela começa com decisões pequenas, mas conscientes. Uma troca aqui, um novo hábito ali, e o corpo responde. Às vezes, até mais rápido do que se imagina. Se isso tocou em algo aí dentro, comenta aqui embaixo. Essa mensagem era para mim. Porque entender o que está por trás daquela fraqueza nas pernas é só o primeiro passo. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Mas e quando a gente acha que está sendo saudável, e na verdade está se sabotando? Foi exatamente isso que aconteceu com o seu Mário, de 74 anos. Ele era disciplinado. Acordava cedo, tomava seu café preto sem açúcar, fazia uma caminhada leve e pulava o café da manhã achando que estava ajudando o corpo a limpar. Durante anos, ouviu que jejuar fazia bem, que menos era mais, e que comer tarde enfraquecia o corpo. Mas o que ele não sabia era que, ao fazer isso, estava deixando seus músculos sem o combustível mais importante logo nas primeiras horas do dia, a proteína. A doutora Icari explicou para ele que, depois dos 60, o corpo já não absorve proteína da mesma forma que antes. E por isso, precisa receber uma pequena quantidade logo cedo para manter os músculos preservados, evitar a perda de massa e dar suporte à mobilidade. Quando esse cuidado não existe, o corpo começa a roubar proteína dos próprios músculos, e é aí que começa aquela sensação de fraqueza, tremor ao levantar, dificuldade de equilíbrio e até perda de autonomia. Seu Mário ficou surpreso. Sempre achou que estava fazendo certo, que café puro e jejum eram sinônimos de saúde. Mas, na prática, seu corpo estava dando sinais de que algo estava faltando. A dica da médica foi simples. Não precisa comer muito, nem fazer nada complicado. Basta incluir uma pequena fonte de proteína logo cedo. Pode ser um ovo cozido, uma colher de iogurte natural, um pedaço de queijo branco ou até mesmo uma pastinha de grão de bico com azeite e limão. O importante é dar ao corpo aquilo que ele precisa para se sustentar. Nos dias seguintes, seu Mário começou a notar a diferença. Sentia-se mais estável ao caminhar, com mais energia e menos fome descontrolada no meio da manhã. E o mais bonito foi ver como isso impactou a disposição dele para fazer outras coisas. Voltar a cuidar do jardim, passear com o neto, subir escadas com mais segurança. A doutora Icari explicou que isso não é mágica. É biologia. Quando o corpo recebe o que precisa, ele responde com vitalidade. Quando é nutrido com consciência, ele agradece com equilíbrio e força. E é por isso que, mais do que seguir modismos ou regras rígidas, o segredo está em ouvir o corpo e entender o que ele pede. Para muitos idosos, o que está faltando não é um remédio novo, mas uma simples mudança na rotina da manhã. Uma escolha que começa no prato e se espalha para toda a vida. Comenta aí. Agora entendi o que faltava. Porque muitas vezes a resposta está bem na nossa frente, só esperando para ser colocada em prática. Mas isso é só o começo dessa mudança. Agora vem a parte que ninguém esperava, porque até mesmo quem se considera saudável pode estar cometendo esse erro todos os dias sem perceber. A dona Célia, por exemplo, depois que mudou o café da manhã,
começou a se sentir mais disposta. Mas em um certo momento, achou que poderia simplificar ainda mais. Decidiu trocar tudo por apenas uma tigela de frutas. Banana, mamão, um pouco de maçã. Tudo natural, colorido, sem açúcar. Parecia perfeito. Mas, depois de alguns dias, aquela velha sensação de fraqueza nas pernas voltou. Aquele cansaço repentino no meio da manhã, aquela tontura leve ao levantar, sinais de que o corpo não estava sustentando a energia por tempo suficiente. Quando contou isso à doutora Hikari, ela logo entendeu o que estava acontecendo. Apesar de serem naturais, as frutas, quando consumidas sozinhas, sem nenhum tipo de fibra ou gordura boa, acabam liberando açúcar muito rápido no sangue. O resultado é um pico de energia seguido de uma queda abrupta, o que deixa os músculos sem combustível e o corpo instável. A médica explicou que, para manter a energia estável e dar suporte à saúde muscular, as frutas precisam de companhia. E não é qualquer coisa. Uma colher de sementes de chia ou linhaça, por exemplo, ajuda a liberar a energia da fruta aos poucos, além de nutrir o corpo com fibras e gorduras boas. Outra dica simples é adicionar um fio de azeite extra virgem sobre o mamão. Parece estranho no começo, mas o sabor é suave e o impacto no corpo é poderoso. Essas gorduras ajudam a manter a saciedade, regulam a absorção do açúcar e ainda reduzem inflamações, que são inimigas silenciosas da força e do equilíbrio. Dona Célia testou e ficou encantada. Disse que, além de se sentir mais saciada, parou de ter aquela vontade de beliscar besteiras poucas horas depois do café. Essas pequenas escolhas têm um efeito profundo. A verdade é que o corpo da gente precisa de equilíbrio, especialmente depois dos 60. Não basta comer algo natural. Precisa ser funcional. Precisa conversar com as necessidades do corpo. A energia tem que durar, a força tem que ser preservada. E isso começa com decisões simples que cabem dentro da rotina. Não precisa mudar tudo de uma vez, nem gastar mais. O segredo está em combinar os alimentos certos, na hora certa, com consciência e carinho. E quando isso acontece, o corpo responde com vitalidade. Os passos ficam mais firmes, a cabeça mais clara, a vida mais leve. Comenta aí. Meu corpo merece esse cuidado. Porque às vezes, o que falta não é força de vontade, é só o ajuste certo, no momento certo. E o que vem agora, pode mexer ainda mais com você. Só que tem algo a mais que você precisa saber, porque muitas vezes, o que parece inofensivo está, na verdade, minando sua força por dentro, sem fazer barulho. A dona Célia, mesmo depois de fazer várias mudanças positivas na alimentação, ainda sentia algumas manhãs mais pesadas, como se o corpo estivesse lento, como se algo ainda estivesse travando por dentro. Foi numa conversa mais detalhada com a doutora Hikari que veio a revelação. O problema estava nos detalhes. Aquela margarina com sal light que ela ainda passava no pão integral de vez em quando. O suquinho de caixinha que tomava achando que era mais leve do que refrigerante. E até os cereais matinais ricos em fibras que ela adicionava à aveia. Tudo isso, que parecia saudável, estava carregado de ingredientes que inflamam o corpo e atrapalham a absorção de nutrientes. A médica explicou de forma muito simples. Alimentos ultraprocessados, mesmo com cara de saudáveis, têm aditivos, corantes e açúcares escondidos que provocam uma inflamação silenciosa. E essa inflamação é uma das maiores responsáveis pela perda muscular em quem já passou dos 60. Quando o corpo está inflamado, ele não consegue usar os nutrientes como deveria. O músculo não se recupera direito, a energia não se mantém e o sistema digestivo começa a trabalhar mais devagar. Por isso, cortar esses itens do café da manhã, mesmo os que pareciam do bem, foi um divisor de águas na rotina da dona Célia. No lugar da margarina, ela começou a usar abacate com limão e uma pitada de sal. No lugar dos cereais industrializados, um mingau de aveia feito com leite vegetal e um pouco de canela. E os sucos de caixinha foram trocados por água com gotas de limão ou um chazinho morno. O resultado não demorou. Menos inchaço, mais disposição e, o mais importante, uma leveza que ela já não sentia há anos. Ela dizia que era como se o corpo, finalmente, tivesse parado de lutar contra ela e começado a cooperar. A transformação que ela viveu é mais comum do que se imagina. Muitos idosos convivem com a ideia de que o envelhecimento traz fraqueza, dores e cansaço, mas, na verdade, o que traz tudo isso, muitas vezes,
são escolhas alimentares que não foram adaptadas para essa nova fase. A boa notícia é que dá para mudar. E não precisa de nada caro ou complicado. O segredo está no simples. Em voltar para o natural. Em escutar o corpo e fazer as pazes com ele. Pequenas substituições, feitas com carinho e constância, podem restaurar o que parecia perdido. Força, equilíbrio, clareza, alegria. Comenta aí. Essa mensagem era para mim. Porque reconhecer esses sabotadores silenciosos é um passo valente nessa jornada de cuidado. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Mas e se você quiser começar hoje mesmo essa mudança? A dona Célia também fez essa pergunta, olhando com carinho para a cozinha onde passou a vida toda preparando o mesmo café da manhã. No começo, achou que seria difícil. Pensava que, para cuidar melhor da alimentação, teria que mudar tudo, aprender receitas novas, comprar ingredientes caros. Mas a doutora Icari explicou que a transformação começa com simplicidade. E, acima de tudo, com intenção. A primeira refeição do dia, depois dos 60, não é mais só um momento para matar a fome. É uma oportunidade preciosa de cuidar do corpo, da mente e da energia para o resto do dia. Nessa fase da vida, o organismo já não armazena nutrientes da mesma forma que antes. Por isso, fornecer proteína de qualidade e gordura boa logo cedo ajuda a manter a massa muscular, fortalecer o cérebro e até melhorar o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas. Não se trata apenas de ganhar força. É sobre manter a autonomia, preservar a memória e viver com mais leveza. A dona Célia começou trocando um simples detalhe. No lugar do café puro em jejum, ela passou a tomar um chá morno com ervas digestivas. E antes da fruta, incluiu um ovo mexido com cúrcuma e um fio de azeite. Em pouco tempo, percebeu que o corpo reagia diferente. Não só a disposição aumentou, como as dores que sentia nos joelhos pela manhã diminuíram. A digestão melhorou. O intestino começou a funcionar melhor e, o mais importante, ela parou de ter aquela sensação de cansaço logo no começo do dia. A doutora Icari explicou que esses benefícios vêm justamente da combinação certa entre proteína, gordura boa e alimentos naturais. E que isso não precisa ser complicado. Um pedaço de queijo branco, uma colher de iogurte natural ou uma fatia de abacate já fazem uma enorme diferença. O segredo está na constância, na repetição dessas boas escolhas dia após dia. Além disso, estudos mostram que quando o corpo recebe esses nutrientes logo cedo, o cérebro também agradece. A concentração melhora, o humor fica mais estável e a memória tende a funcionar melhor. É como se o corpo recebesse um sinal de que está seguro, nutrido e pronto para o que vier. E isso muda completamente a qualidade do dia. A dona Célia, que antes evitava subir escadas ou sair sozinha por medo de tropeçar, hoje caminha com mais firmeza. Ela diz que sente como se tivesse reencontrado uma parte dela que estava adormecida. E tudo começou com pequenas decisões na primeira refeição da manhã. Escreve só para eu saber que você tá aqui. Tô nessa jornada também. Porque às vezes, tudo que o corpo da gente precisa é de um novo começo. E ele pode muito bem começar no café da manhã. Mas isso é só o começo dessa mudança. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É perceber que o cuidado com o corpo, a memória e a força não precisa ser complicado, nem caro. Quando a doutora Icari montou um cardápio funcional para a dona Célia, a intenção era mostrar que, com ingredientes simples e acessíveis, seria possível transformar o café da manhã em um verdadeiro remédio natural. E foi exatamente o que aconteceu. A combinação da tapioca com ovo mexido e cúrcuma virou o novo ritual das manhãs. A cúrcuma, segundo a médica, ajuda a reduzir inflamações que afetam articulações e músculos. E quando combinada com uma gordura boa como o azeite, potencializa ainda mais esse efeito. No mesmo prato, dona Célia passou a incluir uma fatia de mamão com uma colher de semente de chia por cima, que, além de saboroso, trouxe mais fibras, ajudou na digestão e manteve a saciedade por horas. O chá morno de gengibre ou capim-santo finalizava tudo com aquele toque suave que aquece por dentro, melhora a circulação e traz mais energia. Essa rotina simples passou a fazer parte dos dias dela como um momento de autocuidado. Era como se cada colher, cada gole, fosse um gesto de carinho com o próprio corpo. E o mais interessante é que essa mudança não exigiu grandes sacrifícios. Nada de produtos importados, nem receitas mirabolantes. Tudo comprado na feira do bairro ou no mercado da esquina.
Tudo feito em menos de 10 minutos, até mesmo por quem mora sozinho ou tem pouca disposição pela manhã. A própria Dona Célia diz que não sente mais aquela pressa de sair de casa logo cedo. Agora, ela valoriza esse momento. Coloca uma música leve, prepara o café com calma, sente o aroma dos ingredientes e agradece por estar se tratando com gentileza. A médica conta que esse tipo de cuidado constante, mesmo que pareça pequeno, tem um impacto profundo na saúde funcional. Os músculos agradecem, a mente clareia e o humor muda. É como se o corpo respondesse com gratidão. E o que começa na alimentação vai se espalhando para outras áreas. Mais vontade de caminhar, mais paciência com os netos, mais alegria no convívio com os vizinhos. É a prova de que o cuidado com a saúde começa com escolhas. E quando essas escolhas são feitas com consciência, elas geram uma transformação real. Deixa nos comentários: meu corpo merece esse cuidado. Porque cada pequeno passo nessa direção fortalece não só as pernas, mas também a esperança. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. E se essa transformação é possível para ela, por que não seria para você também? A verdade é que a Dona Célia não fez nada mirabolante. Ela não começou a frequentar academia, nem passou a seguir uma dieta complicada. Tudo começou com uma decisão simples: dar uma nova chance ao próprio corpo. No início, era só uma troca de hábitos no café da manhã, como quem testa algo novo por curiosidade. Mas o que parecia pequeno foi criando raízes. No terceiro dia, ela notou que não precisava mais se apoiar na cadeira para se levantar. No quinto, percebeu que conseguia subir a calçada com mais firmeza. E, antes de completar 10 dias, estava caminhando até a padaria sozinha, com passos firmes e uma sensação de liberdade que ela achava que já tinha perdido. A mudança foi acontecendo por dentro, devagar, como uma flor que brota depois de um tempo de seca. E junto com a força física, veio também a força emocional. O ânimo voltou, a vontade de se arrumar, de abrir a janela, de conversar com os vizinhos. A doutora Icari acompanhava tudo com um sorriso discreto, mas cheio de orgulho. Ela sempre diz que o corpo das mulheres da terceira idade tem uma sabedoria profunda. Que mesmo depois de tantas dores, de tantos anos de descuido ou correria, ainda existe ali dentro uma reserva de força esperando para ser despertada. E o que desperta essa força, muitas vezes, é o carinho de um café da manhã feito com intenção. É a decisão de se alimentar não só para matar a fome, mas para se nutrir de verdade. Dona Célia redescobriu isso quando percebeu que não precisava viver cansada, nem aceitar a fraqueza como um destino. Ela entendeu que, mesmo com as limitações da idade, ainda tinha o poder de cuidar de si mesma, de transformar o próprio dia e de inspirar outras pessoas ao redor. Esse tipo de transformação não depende de idade, nem de condição física. Depende apenas de uma escolha. Uma escolha por comida de verdade. Por rotinas leves. Por escutar o corpo e responder com carinho. Às vezes, tudo o que falta é um empurrãozinho. Uma história como a da Dona Célia. Uma lembrança de que ainda dá tempo. Porque quando a gente começa a se tratar com gentileza, o corpo retribui com gratidão. E quando isso acontece, o que parecia impossível se torna cotidiano. As pernas voltam a confiar no chão. A respiração fica mais leve. E o sorriso, ele simplesmente volta. Escreve aí: agora entendi o que faltava. Porque se a força voltou para Dona Célia, ela pode voltar para você também. Mas isso é só o começo dessa mudança. Se você chegou até aqui, é porque, lá no fundo, também sente que seu corpo merece mais carinho, mais força e mais presença. E talvez, assim como a Dona Célia, esteja pronto para dar esse primeiro passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só começando pelo café da manhã. Se esse tipo de cuidado faz sentido para você, se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. Porque aqui, cada vídeo é pensado com amor, para te ajudar a viver com mais leveza, autonomia e bem-estar. Escreve nos comentários: tô com você até o fim, só para eu saber que você está nessa jornada comigo. E se esse vídeo te trouxe clareza, conforto ou uma ideia nova, deixa seu like. Ele mostra que vale a pena continuar criando esse espaço de cuidado. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa. Clica e vem comigo. O que ele revela pode fazer ainda mais sentido para você. Te espero lá.